Hora da lição! Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Lição aqui no meu canal, Evanilton Paixão Oficial, e que Deus continue abençoando a todos que estão acompanhando aqui, tá certo? Eu deixei para gravar esse vídeo aqui como um resumo da semana, tá certo? Então aqui nesse vídeo eu vou fazer um resumo aí de todos os dias, de sábado até sexta-feira, tá certo? Então, lição número 10, tema da semana, retribuindo. Verso para memorizar está lá em Apocalipse 14, verso 13, que diz o seguinte: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Está lá registrado em Apocalipse capítulo 14, verso 13. Praticamente a lição dessa semana está falando sobre retribuir, ajudar o próximo, ajudar as pessoas, e é o que nós precisamos fazer. Ajudar as pessoas, fazer com as pessoas o que gostaríamos que elas fizessem conosco. E aqui na lição de sábado, do dia 4 de março, destaca o seguinte: à medida que as pessoas se envelhecem, naturalmente começam a se preocupar com o futuro. Os temores mais comuns são morrer cedo demais antes que a família esteja segura, viver tempo demais, esgotando suas economias, enfermidade grave, todos os recursos poderiam se extinguir, e deficiência mental ou física, quem vai cuidar de mim? É a pergunta, né? E Ellen White tem aqui um comentário que está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 376, que diz o seguinte: todos esses temores são originados por Satanás, caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Então, durante toda essa vida que nós temos aqui, nós precisamos dedicar tempo para Deus. Quem tem pouco ou muito precisa definir pelo menos ali com quem vai deixar aquela administração, com os filhos, com a esposa, com o esposo, com quem, com os netos, qual parente, qual familiar para continuar. Só que aqui está falando que à medida que passa o tempo, tem pessoas que ficam com medo de morrer e não deixar nada para os filhos, ou então deixar riqueza para os filhos deles brigarem, com medo de ser acometido de uma doença. E aqui vem falando aqui, né, sobre alguns destaques, né? Antes que a família esteja segura, vou morrer antes, o que vai acontecer? Então, mas se Jesus não retornar nos nossos dias e viemos a falecer, que possamos deixar tudo organizado. É isso que ela diz aqui: e viver sem temor, sem preocupação de ansiedade, preocupação de que vai dar tudo errado. Quando você se organiza e deixa tudo certinho, você pode ter até os problemas, mas você tem a certeza de que deixou tudo organizado. Então você vai preparar tudo como que aquilo não acontecesse, como que não viesse a morte, ou como que Jesus não viesse agora, mas deixar tudo organizado. Porém, sabendo, levando em consideração que Jesus não voltando em nossos dias, viemos a falecer, precisamos deixar tudo organizado realmente, não é verdade? E precisamos amadurecer para o céu, ou seja, mesmo que venha a morte por um acidente, uma doença, mesmo que Jesus não venha, demore mais um pouco e venha a velhice e descansemos ali no Senhor,
possamos amadurecer, preparar a nossa vida para a salvação, porque o mais importante do trabalho, das conquistas, dos projetos, realizações, de tudo, é a salvação. Então precisamos estar preparados para a salvação. E já aproveitando o momento aí para você que não se inscreveu no canal, clica aí no link embaixo, inscreva-se, vai aparecer 3 sinos, aperte o primeiro, que é o sino das notificações, todas as notificações, dê um like e compartilhe com seus amigos, tá certo? E domingo, dia 5 de março, veio falando sobre o rico e insensato, tá certo? Já começa com a pergunta, leia Lucas capítulo 12, verso 16 ao 21. Qual é a mensagem relevante nesse texto? Que repreensão o Senhor fez ao insensato e o que isso nos diz a respeito de como deve ser nossa atitude em relação ao que possuímos? Resposta: a nossa prioridade não deve ser os bens materiais, pois nada nos pertence de fato. Nossa riqueza é nossa fé em Deus. Muito bem, nossa riqueza é a nossa fé em Deus. A gente pode viver aqui, trabalhar, conquistar, mas se não acreditarmos em Deus, se não tivermos fé em Deus, não adianta nada. Porque o fim dessa vida, nós precisamos entender que no final vem a salvação. Jesus está retornando para este planeta. Se você não tiver essa visão, você já está perdido ou perdida. Por quê? Porque é igual uma bússola. Se você não sabe a direção, você está perdido e você precisa encontrar a direção. E as pessoas precisam saber e entender que Jesus está retornando a este planeta para buscar os salvos. Quem são esses salvos? As pessoas que se prepararam ao longo da vida, acumulando tesouros no céu. Que tesouros? A fé em Cristo, as boas ações, as boas obras, já que iremos ser julgados por elas e precisamos nos preparar. Então, a pergunta é, Jesus está retornando. Você está se preparando para a salvação ou você está aproveitando as riquezas como que seu mundo é aqui? Nosso mundo, na verdade, não é aqui. O mundo das pessoas que estão se preparando para a salvação é o mundo que está para chegar, ou seja, a vida que está para chegar, que foi preparada para os vencedores. Então, se não tivermos esta visão bíblica, teológica e real que vai acontecer, já estamos perdidos. Por quê? Porque perdido é assim, a pessoa que precisa de um GPS, de uma bússola e indica a direção. Se ela não tiver, ela fica perdida e não sabe o caminho. Então você precisa dessa bússola, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, para você saber e entender a verdade. Então é por isso que aqui fala sobre o rico insensato. A pessoa vive a vida inteira juntando riquezas, dinheiro, guardando as coisas e é tão avarento que não gosta de gastar, não gosta de fazer nada e juntando para quando chegar na velhice começar a gastar. É um erro, um defeito. Mais adiante a gente vai ver o porquê. Então aqui diz, portanto, se alguém está encerrando a carreira profissional para gastar seus recursos acumulados consigo mesmo, deve ter cuidado e levar a sério essa história. O problema não está em trabalhar, acumular bens e enriquecer, mas o problema é a atitude. Então a gente pode descansar, comer, beber, deitar, aproveitar a vida. Então é aqui que está o verdadeiro problema, em você acumular, aproveitar e não fazer nada pelos outros, nada pelas pessoas. Você sabe que fulano está precisando, sabe que poderia ajudar o próximo e você não aproveitar o que Deus te deu para ajudar a outra pessoa. Então eu não vou estar acumulando tesouro. Se eu faço assim, eu não estou acumulando tesouro. Tá certo? Não estou acumulando, vamos dizer assim, crédito no céu. Se eu faço boas obras, eu acumulo crédito no céu. Então, a ideia é fazer boas obras o máximo possível e não fazer as coisas erradas. E aí, se eu tiver
boas obras, com certeza com fé em Deus e desviando do mal e seguindo o caminho correto de Cristo, eu terei a salvação. É assim que a palavra de Deus nos apresenta, tá certo? O problema era a maneira de gastar os recursos. Como não sabemos o dia da nossa morte, devemos estar sempre prontos, vivendo para cumprir a vontade de Deus, em vez de levar uma vida egoísta. Então a única coisa que nos acompanha é o nosso caráter. Quando morremos, não levamos nada para o túmulo. As pessoas até brigam com o testamento que é injusto, que deveria receber aquilo, que eu sou merecedor disso, não recebi, achei injusto. A gente vê muito aí na televisão, na verdade. Até Apocalipse diz que os salvos vivos, eles serão transformados para a glória. Então nem o próprio corpo vamos levar desse mundo, nem quando morremos levamos, e com o retorno de Jesus também não vamos tirar nada desse planeta, porque estamos nos preparando, acumulando tesouros no céu, acumulando crédito no céu para a salvação. Então seria muito mais gratificante se pegássemos mesmo pouco que nós temos, ou muito, e ajudasse a outras pessoas. A viúva pobre ali, na hora da oferta que Jesus estava observando na porta do templo, deu só 2 moedas, tudo que ela tinha, o salário todo. Com certeza, Deus, depois daquilo ali, vendo a sinceridade do coração dela, com pouco, Deus deu muito mais. É o que Deus promete para nós. Essa é a realidade. Mesmo com pouco ou muito, precisamos servir a Deus na causa dele, para que possamos ajudar a salvar pessoas. A obra tem que andar, precisa salvar gente. O objetivo da missão, para aqueles que aceitam a Cristo, o objetivo é salvar pessoas. Estamos em uma guerra, em uma batalha, precisamos salvar pessoas. Então precisamos usar todos os recursos, seja objetos, seja sabedoria, estratégias, dinheiro. Precisa usar esse sistema mesmo, que você só compra se ganhar, você só come se você comprar, e você precisa do dinheiro. Você, quando trabalha, ganha, se não trabalhar você não ganha. Então esse sistema, que é o dinheiro, realmente precisa ser investido na vida das pessoas para salvar elas também. Não é só minha vida, a minha família, mas também as pessoas que estão ao meu alcance para serem salvas, tá certo? E aqui diz o seguinte: como Deus é o dono de tudo, está lá em Salmo 24, verso 1, seria lógico concluir a partir de uma perspectiva bíblica que, quando tivermos terminado a tarefa que Deus nos confiou como mordomos, como responsáveis e administradores, devemos devolver a Ele, o legítimo dono, o que restar, ou a parte dele, uma vez que as necessidades dos entes queridos estejam atendidas. Então, se a família está bem, por exemplo, eu trabalhei a vida inteira, juntei mesmo pouco ou muito, então a família está bem, já deixei a parte da família, eu vou fazer um testamento, e aí eu vou agora deixar tudo certinho, porque de repente a morte bater na minha porta, acontecer alguma coisa, de repente, a gente nunca sabe, eu vou deixar tudo preparadinho ali no testamento, e também a parte que é de Deus. Aqui vai para Deus, para a obra de Deus, para continuar a obra. Aqui eu sou mordomo, eu sou administrador, Deus confiou as bênçãos na minha vida durante os anos da minha vida, e agora eu vou deixar a parte que pertence a Ele. Ele é o dono de tudo. Então essa é a maneira correta que a Bíblia está falando, que a lição está dizendo. Nós vimos também na lição de terça, no dia 7 de março, o seguinte: lá como título, comece com as necessidades pessoais. E aqui diz que no Antigo Testamento o povo tinha fazenda e tudo, e quando Deus dizia assim, vamos encher os celeiros, é porque essa expressão, essa linguagem, era porque eles tinham as terras. Então eles plantavam, Deus abençoava, e aí multiplicava os grãos, nascia mesmo as coisas, mandava a chuva, e nascia, eles juntavam, enchiam os celeiros, era uma bênção, e aí eles tiravam a parte para ajudar as pessoas, e essa parte que era, como diz, minha oferta para ajudar na causa de Deus, ia também para ajudar as pessoas, para alimentar os pobres e tudo, e ninguém passava fome, certo? No Antigo Testamento. Porém, por exemplo, em Provérbios 3, de 9 a 10, diz que se formos fiéis, nossos celeiros ficarão cheios. Essa é a linguagem
na época. Muitos cristãos não têm um celeiro hoje, então Deus abençoará nosso trabalho ou negócio se tivermos dispostos a segui-lo e a obedecê-lo. Então, se eu for fiel a Deus, a seguir Ele e obedecer, Ele vai ser fiel a mim e vai me derramar as bênçãos, na minha vida. É isso que a lição está falando. E a pergunta aqui, lá em Provérbios 27, verso 23 ao 27, fala o seguinte: procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Pergunta: como aplicar essas palavras hoje? Resposta: seja sábio ao administrar seus bens. Então precisamos ter sabedoria de Deus, não é esperteza aí que andam falando pela internet, os amigos e esses conselhos, não, é a sabedoria divina mesmo. Precisamos ser sábios para administrar os nossos bens, o que Deus confiou para nós. Olha só, a lição de quarta-feira, dia 8 de março, falou sobre caridade no leito de morte. Então nós podemos resumir essa lição de quarta respondendo essas perguntas aqui logo no início, que pergunta assim: que princípios podemos tirar dos seguintes textos sobre como devemos lidar com o dinheiro? Os textos aqui são os seguintes: 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, que responde da seguinte forma: não depositar esperanças na riqueza, mas em Deus. Então precisamos depositar nossa esperança em Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, nosso foco e atenção devem estar nas coisas eternas. Então seu foco está onde? Nas coisas terrenas ou eternas? Provérbios capítulo 30, verso 8, contentar-se com o necessário. Se você já tem o necessário, você se contente, graças a Deus, dê honras e glórias a Deus, porque você conseguiu, porque Deus te ajudou a conseguir. Mas se quiser um pouco mais, coloque Deus, continue colocando na frente para suprir as necessidades. Um pouco mais é o necessário, beleza? Então, conquiste o necessário, mas não se esqueça, correndo atrás, conseguindo as coisas, coloque Deus em primeiro lugar. Tá certo? E o último, Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro nunca estará satisfeito. Sempre vai querer mais, e vai se acabar com mais, e vai terminar colocando aquilo como prioridade e vai esquecer de Deus. Tem que ter muito cuidado com isso. O dinheiro pode exercer o controle poderoso sobre o ser humano, o que tem levado muitos à ruína. Quem nunca ouviu falar de pessoas que fizeram coisas terríveis por causa do dinheiro, mesmo quando já possuíam muito? Então precisamos ter muito cuidado com isso. Na lição de quinta, dia 9 de março, nós vimos aqui que falou sobre o legado espiritual. Qual é o nosso legado espiritual? Embora seja difícil saber como seria a vida na Terra se os seres humanos não tivessem pecado, podemos ter certeza de que não haveria acúmulo, ganância e pobreza. Com certeza não existiria isso. Coisas que atormentam nosso mundo ao longo da história. Se temos propriedades conquistadas pelo trabalho honesto, esses bens são legítimos. No entanto, uma manifestação da vida neste mundo de pecado é o uso egoísta e mesquinho das bênçãos que Deus colocou em nossas mãos. Então, o uso mesquinho. Então, não é pecado conquistar, mas a maneira de fazer as coisas erradas é que está realmente incorreto. No fim, no entanto, independentemente de quanto temos, há um ponto importante do qual devemos sempre nos lembrar. Então vamos lá, aqui vai responder esse ponto aqui importante. Na pergunta, leia os textos a seguir. Qual é o ponto central em todos eles e como isso deve impactar o que fazemos com as bênçãos materiais que Deus nos concedeu? Aí está lá em Salmos capítulo 24, verso 1, Hebreus 3, 4. Você está com a lição aí, você pode fazer essa comparação, tá bom? Gênesis 14, verso 19.
E a resposta é o seguinte: Deus é criador e dono de tudo. Devemos retribuir ao Senhor as bênçãos doando em favor de sua obra. Então, o ponto principal é que Deus é o dono de tudo. Graças a Deus, louvado seja Deus. Nós precisamos reconhecer isso em nós, em nossa vida, no que fazemos, no que conquistamos, realizamos, na nossa família, na igreja, na empresa, tudo que nós fazemos. Deus é o dono de tudo. Se não colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele é o dono de tudo, reconhecendo isso, eu estou só conquistando para mim. Mas quando eu reconheço que Ele é o dono de tudo, que Ele é o Criador e dono de tudo, eu devo retribuir a Ele pela bênção que Ele me deu. Primeiro, por ter me dado a vida, e as coisas que eu conquisto, Deus é que permite. Então, Ele é o dono de tudo. Então, o ponto principal aqui, importante, é esse reconhecimento, tá certo? Somos administradores do que Deus nos confiou, ou seja, Ele é o dono de tudo e é o Senhor que nos dá vida, existência e força para obter as coisas, tá certo? Então Deus é o dono de tudo. E para a gente fechar aqui na lição de sexta, dia 10 de março, no estudo adicional, tem um ponto aqui que eu quero destacar, é que a segunda vinda de Cristo é a nossa bendita esperança. Será incrível ver Jesus voltando. Queremos ouvir as palavras. Jesus vai dizer assim: Jesus, muito bem, servo bom e fiel. E vai levar a pessoa para a salvação. Você ouvir do presidente da República essas palavras, do pai, da mãe, de um grande empresário, da televisão, de um grande organizador de eventos, do rei, da rainha, você ouvir isso de uma pessoa muito importante é uma coisa, mas você ouvir servo bom e fiel de Deus, isso é uma grande bênção. Então você ouvir isso do Deus Todo-Poderoso, dono do mundo, é diferente. Isso é a parte final, saindo desse mundo para ir para a nova vida, porque você foi bom e fiel para as pessoas e foi fiel para Deus também. Então esse reconhecimento que Deus vai te dar, isso é muito importante. Então Ele vai falar isso para os salvos quando vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E você pode contribuir agora com essa pergunta, se você quiser comentar aí. Porque ajuntar tesouros no céu não é comprar a salvação, ou seja, a sua salvação. Porque às vezes tem pessoas que podem pensar assim, está fazendo isso para comprar a salvação. Não, na verdade esse é o sistema de Deus. Você precisa ser bom e fiel, ajudar as pessoas e pegar os seus recursos, não só para a sua família, para você, para si, mas ajudar as pessoas, conduzir elas para a salvação. Esse é o sistema, é a única forma de você ajudar as pessoas. Então não é comprar a salvação, é ordem de Deus. Então se isso é comprar a salvação, eu estou perdido. Então a lição vem falando, a lição da semana, sobre retribuir a Deus e as pessoas. Você é uma pessoa que retribui a Deus pelas bênçãos que Ele te dá. Você é uma pessoa que ajuda as pessoas. Então a lição vem falando sobre isso. Durante a nossa vida a gente se organiza com testamento, luta, trabalha, conquista e nos organizamos com o nosso testamento e deixamos para os entes queridos, mas a gente não deixa nada para Deus, a gente não retribui. Tem gente que faz assim, ou acumula a vida inteira, não ajuda nada, não investe nada para a obra de Deus, para salvar pessoas e decide retribuir na hora da morte. Então isso não vale de nada, porque você passou a sua vida inteira negando e você vai agora retribuir na hora de morrer. Então a lição vem falando sobre isso. Como poderia ser diferente durante a vida, retribuir as pessoas a Deus e ajudar a salvar muitas vidas com o que nós conquistamos, com os bens financeiros. É isso que está dizendo. E isso seria uma grande bênção. Então, tem pessoas que acumulam isso durante a vida inteira, os bens, né? Acumulam e decide dar aos pobres quando morrer. A minha parte, coloca um testamento lá, pede para o advogado lá, a pessoa responsável. Aí pede para o advogado colocar um testamento lá. Quando morrer, você abre o testamento, dá cada um a sua parte e dá à igreja lá a parte que a igreja precisa. Não é bem assim. Praticamente ele está levando ali o caráter dele para o túmulo junto com as intenções dele, porque não serviu de nada.
Então que durante a nossa vida possamos aprender a retribuir não só a Deus, mas também as pessoas, para ajudar as pessoas, tá certo? Que Deus nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas, que o Senhor nos ajude moldando nosso caráter, nosso coração, diante do estudo da lição, que nós possamos, Senhor Deus, retribuir a Ti com a nossa vida, com o nosso caráter, para que possamos, ao longo da nossa vida, com que nós conquistamos, servir na Tua obra, com essa forma de retribuição. E que o Senhor nos ajude não só a servir ao Senhor, retribuindo, mas a outras pessoas também, tendo compaixão, para que a Tua obra avance e conduza essas pessoas para a salvação, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de se inscrever no canal, aperte o sino em todas as notificações, dê seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima Hora da Lição.